Senhor Jesus. Domingo de Páscoa, domingo feliz para a igreja, feliz para o salvo, feliz para aquele que entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Não adoramos um Jesus morto e transfigurado em uma cruz. Adoramos um Jesus vivo. Aleluia! Ele está vivo. Ele declarou a vitória sobre a morte. Ele declarou a vitória sobre o reino das trevas. Ele declarou a vitória sobre o pecado. Ele declarou a vitória sobre o diabo e seus demônios. Ele é Jesus, o Senhor do cosmos, o Senhor do universo, o Senhor da igreja, o Senhor da família. Ele é Jesus. Aleluia. Como é bom crer nessa verdade, irmãos. E eu quero ser objetivo nesta noite, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, alguns versículos para refletirmos sobre a Páscoa que nós celebramos, a Páscoa que nós vivenciamos hoje. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21, diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro. Se não tiver cordeiro, pode usar um cabrito, né? Disse Moisés: Para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Poderíamos seguir o texto, mas vamos ficar nesses versículos para entendermos nesta noite o porquê a igreja celebra a Páscoa. De tempo em tempo aparecem alguns teólogos modernos declarando que a igreja deve tomar cuidado com certas celebrações ou datas específicas para celebrarmos como igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que muitas pessoas têm celebrado a Páscoa de modo diferente. Alguns reunindo a família, fazendo aquela festa, distribuindo chocolate, ainda que um chocolate é muito bom e é bem-vindo, não somente no dia de hoje, mas em qualquer momento da nossa vida, após o almoço de preferência. Todavia, o símbolo da Páscoa não é chocolate, não é coelhinho, é cordeirinho, né? É um cordeiro preparado. Aliás, quero sugerir ao Ministério Infantil para cantar, ao invés de coelhinho da Páscoa, o que traz para mim, cordeirinho da Páscoa, o que trouxe para mim, né? Não é ovo, mas o cordeirinho derramou sangue naquela cruz pelos nossos pecados. E a Páscoa, durante algum tempo, foi proibido pela igreja cristã de ser celebrada. Até mesmo porque a celebração da Páscoa, historicamente falando, para os judeus tem um significado e para nós tem outro significado. Os judeus celebravam a Páscoa geralmente no mês de abril, mês que deu início a uma nova era
na religiosidade como povo de Israel. Neste mês era considerado o mês da primavera, e os judeus tinham como objetivo lembrar, trazer à memória aquilo que Deus fez com a sua mão poderosa, arrancando o seu povo escolhido, eleito de uma escravidão, cerca de 430 anos oprimidos no Egito. E então há todo um procedimento da parte de Deus, orientado pelo líder Moisés, quando o povo deveria tomar todos os cuidados para celebrar a Páscoa. A Páscoa traz para os judeus também uma ideia de passar por cima. Aliás, no hebraico, o sentido e o significado da Páscoa é passar por cima, né? Não é passar a mão por cima do erro, não é passar a mão por cima do pecado, mas para o judeu, esse passar por cima é exatamente dentro do contexto em que nós lemos a respeito do anjo destruidor, que passaria por cima das casas. O judeu também lembra da Páscoa como um dia de juízo. Juízo para o povo do Egito. Juízo para todo aquele povo que oprimia os hebreus e não queria deixá-los ir, ou seja, sair do Egito. Quando nós olhamos o texto, nós lembramos que a Páscoa foi inserida na igreja cristã no 3º século, aproximadamente no ano 325, quando em um concílio, no concílio de Nicéia, a liderança reunida, então, autorizou que a igreja cristã celebrasse a Páscoa como a ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos o texto, nós podemos encontrar 3 verdades acerca da Páscoa. A primeira verdade encontra-se no versículo 21, e se você voltar o seu olhar ao texto bíblico, vai dizer que na orientação do líder Moisés, eles deveriam escolher um cordeiro. O cordeiro deveria ser morto, sacrificado. João Batista, há muitos anos atrás desse episódio, ele está batizando, orientando seus discípulos, reunido com seus discípulos, e ele vê Jesus passando a distante. Ele aponta para Jesus e faz uma das mais lindas expressões que encontramos na Bíblia. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. É Ele, e tão somente Ele, que tira o pecado enraizado no coração do homem. Não há outra forma de nos libertar do pecado a não ser por Jesus. O homem continua tateando em suas religiões, buscando meios de se livrarem da sua culpa, do seu pecado, da sua natureza má, inclinada para o mal. Todavia a palavra de Deus diz: há um único meio de ser liberto da natureza pecaminosa, é o Cordeiro de Deus. É Jesus de Nazaré, é aquele que morreu na cruz. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si os nossos pecados. E o que é pecado, pastor? Há quem diga que pecado é fumar, beber, adulterar, roubar, mentir. Eu diria que isso não é pecado. Isso é consequência do pecado. Porque o homem fora de Jesus, ele age desta forma. Muitos têm agido desta forma. E por que têm agido desta forma? Porque lhe falta algo. Salomão vai tentar explicar a razão pela qual o homem vive buscando encontrar na religião
a sua liberdade, a sua felicidade, a sua paz, e não vai encontrar. Salomão diz no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 11, que Deus colocou em nós a sua eternidade. É por isso que há um anseio em nossa alma, de nos libertar da culpa que há no coração do homem, na mente do homem, por tudo aquilo que ele faz de errado. Porque o homem busca algo sobrenatural. E esse sobrenatural que pode saciar nossa sede, que pode nos preencher da gloriosa paz do céu, que pode transformar a nossa vida, é Jesus. Fora de Jesus não há transformação, há apenas esforço de ser melhor. Todas as religiões que o homem busca na tentativa de melhorar algo em si mesmo ou algo que ele necessita. Jesus é o único que transforma o ser humano. Paulo escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus morreu para nos fazer novo. Jesus morreu para nos ressuscitar. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que foi desprezado, aquele que foi humilhado, aquele que foi pregado em uma cruz, aquele em que as pessoas passavam e injuriavam, aquele que foi açoitado, cuspido, por causa do meu pecado e o seu pecado. E o que é pecado, pastor? Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para nós. O alvo é o céu. O alvo é a comunhão com Ele. O alvo é a eternidade de Deus. Mas quando o homem quis andar sozinho, andar com suas próprias pernas, andar segundo a sua vontade, andar segundo o seu pensamento, o homem errou o alvo. Páscoa é reconhecer que o centro desta Páscoa é o Cordeiro. O desespero de Jesus naquela cruz revela o peso, o fardo do nosso pecado. No Getsêmani, quando Jesus orava, o desespero dele foi tão grande que ele disse assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Eu imagino, ou eu tento imaginar, o que Jesus estava sentindo ali. Na cruz, o seu desespero aumentou, quando ele disse: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Você já sentiu sozinho em algum momento de tribulação, de sofrimento? Você olhou ao seu redor e não viu ninguém que te dá uma palavra de apoio, te dá estender a mão, te dá um suporte naquele momento? Isso não é nada comparado ao que Jesus sentiu naquela cruz. Foi difícil para você? Com certeza foi. Mas não é nada daquilo que Jesus sentiu e sofreu naquela cruz. A alma impecável de Jesus queria recuar. Se possível, Pai, passe de mim esse cálice. Você já parou para pensar que o seu pecado crucificou Jesus? O pecado separa o homem de Deus. O pecado tem um salário. Paulo escreve isso em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas graças a Deus, esse versículo não encerra aí. Há uma graça especial, específica, da parte dos céus para a humanidade. Quando Paulo escreve, mas o dom gratuito de Deus é vida. E vida eterna. Olha o que Deus planejou para mim e para você. O maior desespero do ser humano é a morte. É saber para onde vai após a morte. Ah, quem crê na Bíblia não tem dúvida. A palavra de Deus diz que a carne volta ao pó, mas o espírito sobe para Deus. E ele decide, baseado em quê? Na sua boa obra? Não. No seu caráter de bondade? Não. Nas contas que você pagou direitinho? Não. Ele decide na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Porque Ele deu o Cordeiro, Ele enviou o Cordeiro, Ele planejou tudo para que o Cordeiro pudesse ser morto, imolado, sacrificado. Com isso eu quero dizer que todo o sistema de sacrifício do Velho Testamento apontava para Ele, Jesus. Quando eu olho para o texto me diz que haveria uma necessidade desse cordeiro ser morto, e então cada família dos hebreus deveria pegar o sangue do cordeiro e pintar os portais da porta, das janelas, para que quando o anjo destruidor da morte passar por cima da casa, ao observar que naquela casa tinha sangue derramado, nenhum mal atingiria aquela família. Como eu disse, é um período de juízo de Deus. Deus enviara as pragas no Egito, por causa da dureza de Faraó. A proposta de Deus é: deixe o meu povo sair daqui, porque deste meu povo eu quero adoração, eu quero culto, eu quero reverência, eu quero comunhão. Faraó endureceu o seu coração. A Bíblia diz que Deus então enviou no Egito 10 pragas. E a última praga, sem dúvida, era a morte dos primogênitos. Páscoa, a segunda verdade que encontramos no texto é que Páscoa tem um sinal evidente. E esse sinal evidente é o sangue derramado. A Bíblia diz que naquela cruz Jesus derramou o seu sangue. Derramou pelo meu pecado e o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que está lavado no sangue de Jesus, o mal não lhe toca. 1 João capítulo 5, verso 18. Aquele que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus, não vive no pecado. Quem é nascido de Deus, trocou de natureza, teve a sua natureza pecaminosa transformada pela natureza de Cristo. Aquele que é nascido de Deus, não tem mais o prazer de viver no pecado. E a Bíblia diz que o mal não pode lhe tocar, porque você é nascido de Deus. Mas muito mais do que isso, porque você tem o selo do sangue de Jesus que habita sobre a sua vida. Por isso o mal não lhe toca. É o que está na palavra. E a palavra de Deus é verdadeira. Queridos, olha quantos privilégios nós temos em lembrar nesse dia quem é o Cordeiro Pascual. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7,
que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Não há celebração de Páscoa sem a presença de Jesus. Eu não sei como foi o início do dia na sua vida. Eu sei que na minha casa, eu saí pelos cômodos da casa, quem o encontrava, eu disse, feliz ressurreição. Porque é exatamente o que significa isso em nossas vidas hoje. Cristo ressuscitou. O sangue dele foi derramado. Não existe Páscoa sem Cristo. Por último, quando eu leio o texto fala que a casa que o sangue estivesse exposto, aquelas pessoas ali permaneceriam com vida. Pelo contrário, morte. Sabe o que isso me faz entender? Que Páscoa revela vida e não morte. Porque Jesus derramou seu sangue. Páscoa revela vida e não morte. E é isso que Jesus veio oferecer a cada um de nós, vida. O homem pecou, está morto espiritualmente diante de Deus. Se permanecer morto espiritualmente diante de Deus, morrerá novamente. Terá a sua experiência de separar o espírito da matéria. E aí a Bíblia me faz lembrar em Hebreus capítulo 9, 27, que diz assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia é fonte de vida. E a palavra de Deus me faz entender que após a morte haverá uma ressurreição. Você é livre para crer no que você quiser. Mas se você crê na Bíblia como palavra de Deus, a palavra de Deus fala que após a morte haverá uma ressurreição. E aquele que não tiver na sua vida o selo do sangue de Jesus, continua morto. Mas aquele que experimentou o sangue de Cristo, purificando, perdoando, lavando os seus pecados, encontrará vida. E eu quero encerrar essa minha fala dizendo o que João escreveu no capítulo 11, versículo 24 e 25. Por gentileza, há como colocar na tela aí, que eu gostaria de ler com toda a igreja, encerrando a minha fala nesta noite. João capítulo 11, versículo 24 e versículo 25. Olha o que diz aí, 24, creio que, ou seja, 25 e 26, meu querido. 25 e 26. Vamos ler junto? Disse-lhe Jesus: aquele que crê em mim, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Agora eu quero fazer uma dinâmica aqui. Somente os homens fiquem de pé, por favor. Volta o texto lá, meu querido. O 25.
Os homens vão ler o 25 e as mulheres, logo após o 25, os homens vão sentar, as mulheres vão ficar de pé e vão ler o 26. Se você crê nessa verdade, querido, essa verdade não é palavra do pastor Luiz, essa verdade não é palavra de um líder religioso, essa palavra não é verdade de alguém que tem um sobrenome especial. Essa verdade é a palavra de Jesus, aquele que morreu, mas aquele que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo entre nós eternamente. Se você crê nessa verdade, abra o seu pulmão, solta a sua voz e diz assim comigo: aleluia! Pode sentar, somente as mulheres. 1, 2, 3. Quantos creem nessa verdade? Aleluia! Aleluia! Vamos orar? Obrigado a Deus, porque o que acabamos de proferir em palavras é enraizado no nosso coração, é selado na nossa vida, porque é nesta viva esperança de glória, de um encontro com teu filho, de olhá-lo face a face, de ser pastoreado por ele, conduzido por ele, na eterna glória dos céus. É nessa esperança que a tua igreja vive, é nessa esperança que a tua igreja está lutando nesta terra, crendo que essa verdade é real, Pai. Mas se porventura há alguém entre nós que ainda tem dúvida da proposta do Senhor Jesus, que esta noite, ó Deus, teu Espírito Santo sela esta vida, separa esta vida para um verdadeiro encontro contigo. Oh Deus, não servimos um Deus morto, não servimos um Deus com seu corpo ferido, servimos um Deus ressurreto, onde a tua palavra diz que seremos como Ele na ressurreição. Que esta noite, ó Deus, o teu Espírito Santo faça-nos lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Se Páscoa é cordeiro, Jesus foi o cordeiro imolado, Jesus foi o cordeiro sacrificado, Jesus foi o cordeiro morto. Se o sangue desse cordeiro pouparia a morte de vidas, o sangue de Jesus nos comprou, nos resgatou, nos redimiu e nos levará para o céu. Se a proposta naquele dia de juízo era vida ou morte, a proposta de Jesus não mudou. A proposta de Jesus é vida. Quem tem Jesus tem vida abundante. Oh Deus, que ninguém saia deste lugar sem a certeza de que Jesus é o seu libertador, de que Jesus é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador. Eu oro no precioso, doce nome de Jesus. Amém. Páscoa foi celebrada com a presença de Jesus. Verdadeiramente você celebrou a Páscoa.